Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a resolver a equação do segundo grau completa. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Vem aprender! Meu nome é Nora Raquel e eu lhe convido para se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos e me mandar um joinha. Vamos lá! O que é essa tal da equação do segundo grau incompleta? A gente já tem um vídeo onde a gente aprendeu a resolver equações do segundo grau incompleta. Essa aqui, na verdade, é a completa. A completa é quando todos os coeficientes A, B e C são diferentes de zero, tá? Então, uma equação do segundo grau completa, tá? Então, A, B, C diferente de zero, tá aqui a equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. O que a gente quer descobrir? Qual é o valor de x ou os valores de x que fazem essa igualdade acontecer, tá? E x pertence a um universo, pode ser qualquer valor de um universo que são os reais. Lembrando os reais, os naturais, os inteiros que incluem os naturais, os racionais que incluem os inteiros e os irracionais. Unindo tudo isso, nós temos os reais. Então, x pode ser qualquer número neste universo, tá? E aí, a gente aprende, né? Dão pra gente de presente, ó, você para achar as raízes são os valores de x que vão fazer uma equação qualquer ser verdadeira, né? Você usa essa fórmula, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac mais sobre 2a. Te dão isso aqui, ó, vai e usa, decora, você vai decorar porque você vai usar tanto que você vai acabar decorando, e é assim que se acha. E a gente chama isso a fórmula de Bhaskara. Agora, a gente tem que entender que essas fórmulas que a gente usa em matemática, essas coisas todas que a gente vem conversando aqui no canal, não foram umas pessoas que entraram num quarto e ficaram deduzindo. Elas aconteceram durante, né, os séculos como soluções de problemas reais. Então, alguma coisa que queriam calcular, que aparecia esse valor, que vamos chamar de x ao quadrado, como é que a gente já vai achar esse valor de x? Então, vamos falar um pouco da história, né? Lá no século IX, aqui tem o nome de um sujeito chamado, um árabe chamado Al-Khwarizmi, tá? E a palavra álgebra vem do nome dele, tá? Então, você já vê que ele foi importante. Ele, nos seus escritos, deixou já uma descrição escrita, falada, sobre uma solução de um problema onde tinham que achar alguma coisa que estava elevada ao segundo grau, tá? Na verdade, já aparecem menções 4.000 anos atrás na Babilônia sobre problemas onde aparecia alguma coisa elevada ao quadrado, né? Ela vezes ela. Quando ele escreveu, já no século VI anterior, tinham inventado o algarismo zero para representar a ausência, né? Então, nós já tínhamos... Porque o zero não é uma coisa óbvia, né? Uma pedrinha, 1, duas pedrinhas, 2, três pedrinhas, 3, mas nenhuma pedrinha, como é que a gente vai representar? Então, a utilização do algarismo zero já tinha acontecido no século VI. Então, quando esse sujeito escreve os seus escritos sobre a equação do segundo grau, já existia o 0, 1, 2, 3 até o 9, os algarismos, né? Mas aí foi no século XII, olha só, século IX, século XII, que o Bhaskara, que eu botei em vermelho porque ele é que vai dar o nome da solução, ele deixou escrito 2 livros onde ele descreve, também sem a fórmula, a solução para um problema do segundo grau. Mas só foi no século XVI, onde o francês François Viète, que é conhecido como pai da álgebra, fez essa equação, fez essa solução, essa fórmula, que levou o nome do Bhaskara, porque ele fez essa fórmula baseada nos escritos do Bhaskara. Mas quem fez a fórmula foi o François Viète. Então, tudo saindo da necessidade de resolver problemas no mundo real. A matemática não é uma coisa assim abstrata que cai na nossa cabeça. Parece, mas não é, tá? Então, o
Cuvier fez essa fórmula, tá? Nós vamos resolver agora 3 exemplos de 3 equações completas, onde cada um desses exemplos vai aparecer uma situação diferente usando essa fórmula. Então, a primeira equação, x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Tá? Como é que a gente vai achar? A gente vai usar esta fórmula. Então, ó, veja que nessa fórmula aparece o b, que é o coeficiente do x, o a, que é o coeficiente do x2, e o c, que é aquele que não está multiplicado por x. Tá? Então, quem é o a aqui é 1, quem é o b é o menos 5, menos, olha o sinal, e o c, que é mais 6. Então, agora é só para achar quais são os valores de x que fazem este valor aqui ser igual a zero, é só usar essa fórmula que, de Bhaskara, né? Então, vamos fazer x é igual a menos b, o b é menos 5, 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é b ao quadrado, b é menos 5, é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais, dá 25. Né? Menos 4 vezes a é 1, 4 vezes 1 vezes o c. Eu simplesmente estou substituindo nessa fórmula esses valores. Sobre 2a. 2 vezes 1. Então, aqui x é igual a isso. Então, você vai ter duas soluções. Por quê? Aqui vai aparecer 5, mais ou menos 25. 4 vezes 6, 24. Aqui dá raiz de 1. Sobre 2. Então, x está aqui. O valor de x está aqui. Tá? Ok? Então, o x está aqui. Raiz de 1 é 1. Então, é 5 mais 1 sobre 2, que dá 3. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. Ou 5 menos 1 sobre 2. Dá 2. 4 dividido por 2, 2. Então, você tem duas soluções. É uma equação de segundo grau. Normalmente tem duas soluções, né? Então, você tem duas soluções. São dois números de x, x1, x2, que se você colocar qualquer um deles aqui, um de cada vez, obviamente, tá? Você vai encontrar zero. Isto é, então, é o conjunto verdade. Porque o conjunto verdade são os dois valores de x, que, olha só, estão incluídos nos reais, que é no universo, que faz isso aqui ser verdade, tá? Então, isto é uma solução usando Bhaskara. Vamos agora ver o que acontece quando eu tentar resolver essa outra equação aqui. x2 menos 6x mais 9 igual a zero. Então, de novo, a igual a 1. Nos meus exemplos eu botei sempre a igual a 1, mas não precisa ser igual a 1. Eu botei porque facilita aqui as contas para os exemplos que eu quero mostrar, tá? Mas o a pode ter qualquer valor nos reais, tá? Então, a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 9, tá? Então, o x, usando Bhaskara, é só pegar isso aqui e substituir aqui. Menos 6, menos b, menos 6 é 6, né? Mais 6, tá? Mais ou menos. Raiz quadrada de b2. Menos 6 vezes menos 6 dá 36. Menos vezes menos mais, 6 vezes 6, 36, 36. Menos 4 vezes 1, que é o a, 4a, vezes o c, que é o 9. Sobre 2 vezes a, sobre 2. Vou botar o x aqui que fica mais bonitinho. Aqui, x é igual a isso aqui, tá? Então, olha só que
interessante, 4 vezes 9 é 36. Então, quando eu fazer 36 menos 36, vai dar um zero aqui dentro desse radicando. Então, x é igual a 6 mais ou menos raiz de zero sobre 2. Mas raiz de zero é zero. Então, você só tem um número, né? Que é, isso aqui vai dar 3. 6 mais 0 dividido por 2, ou 6 menos 0 dividido por 2 dá 3. O que a gente diz aqui? Que essa equação, ela tem duas raízes iguais. A gente não diz que tem uma raiz, né? A gente diz que tem duas raízes iguais. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. Então, o certo é dizer que são duas raízes iguais. O conjunto verdade é 3, né? Mas são duas raízes iguais. Por quê? Porque aqui dentro deu zero. Agora vamos ver essa última situação aqui. x2 menos 5x mais 9. De novo, a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 9. Tá? Então, o que você vai fazer? Vamos substituir aqui no Bhaskara. Os valores das raízes vão ser x menos b, 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, nosso 25, menos 4, olha lá a fórmula, 4 vezes 1 vezes 9, sobre 2, 2a. Só que quando você fizer essa conta aqui, ó, você vai descobrir que dentro desse radical, 25 menos 36, né? Vai dar, 25 menos 4 vezes 9, 36, vai dar menos 11 sobre 2. Raiz quadrada de um número negativo. Não existe raiz quadrada de um número negativo nos reais. Então, esta equação aqui, ela não tem solução no universo que a gente botou, né? Então, conjunto verdade é o nosso vazio que a gente representa aqui. Não existe, né? Então, você vê que o que faz a diferença nesses três exemplos é o número que aparece aqui. Então, este valor aqui, a gente chama de determinante da raiz. É B2 menos 4AC. Aquele valor que aparece dentro do radicando. Sempre que este valor for positivo, como acontece aqui no primeiro exemplo, você tem duas raízes reais diferentes. Sempre que este resultado aqui dá zero, como é o segundo exemplo, nós temos duas raízes iguais. Né? A gente diz é o mesmo número, mas a gente diz são duas raízes iguais. E sempre que esse resultado dá negativo, não existe solução nos reais. Então, você olhando o determinante, você pegando uma equação dessa, considera uma equação, e fazendo essa conta, você já tem noção do que pode acontecer, tá? Com as suas raízes, com o seu resultado. Então, aqui apresentamos a fórmula de Bhaskara. Aliás, eu gostaria de dizer que nos comentários eu deixei um link onde tem a dedução da fórmula de Bhaskara. Eu não vou fazer ele aqui, mas quem estiver interessado, tem o link lá para vocês olharem da dedução dessa fórmula que o François Viette fez, tá? E eu vou botar um outro quadro, vou sair um instantinho para vocês printarem essa tela, porque eu acho que vale a pena, com os três exemplos, mas vou botar um quadro também com um resumo. O determinante é maior que zero, acontece isso, para vocês terem esse resumo, tá? Ok? Mas não é para decorar não, para entender o porquê, como eu mostrei aqui. Para isso eu dei os exemplos, ok? Então, vou dar uma saidinha, printa aí. E agora vamos mudar a tela para o nosso resumo desses conceitos que a gente viu hoje. Então vamos ao resumo do que a gente viu, tá? Agora, antes de eu mostrar esse resumo para vocês, uma correção histórica. Eu acabei de falar, que a palavra álgebra vem do nome do matemático Al-Khwarizmi.
Não, na verdade vem de um livro, talvez o livro mais conhecido dele, mais famoso, chamado Álgebra, né? Então, este matemático escreveu esse livro e o nome Álgebra vem deste livro, do nome desse livro, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu a equação completa com a fórmula de Bhaskara, tá? E eu dei 3 exemplos para vocês, onde você tinha raízes iguais, outro você tinha 2 raízes diferentes e outro não tinha raízes reais, tá? Então, a fórmula de Bhaskara está aqui e este valor que aparece aqui, tá? Isso aqui, que aparece dentro do radicando, é o determinante da equação, tá? Então, o delta, a gente representa por delta, o determinante da equação B2 menos 4AC. E a gente viu nos exemplos que é ele que vai fazer ter 2 raízes iguais, 2 raízes, não ter raízes reais ou ter 2 raízes diferentes. Então, o resumo é simplesmente isso. Você pega uma equação, faz o delta, que é essa fórmula aqui, é o B2 menos 4AC, tá? Se o delta for maior que zero, como no nosso primeiro exemplo, você consegue 2 raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, você tem 2 raízes iguais. E se o delta for menor que zero, não existem raízes reais, tá? Ok? Então, isso aqui é um bom resumo, tá? Mas tem que entender o porquê, só ver os exemplos. E nós tivemos até agora 2 aulas de equação de segundo grau. Na primeira aula a gente apresentou o que era uma equação de segundo grau e resolveu as equações que não são completas, que são aquelas onde o B ou o C são zero, né? Você pode resolver aquelas equações usando a fórmula de Bhaskara também, dá certo, mas a gente fez a resolução quando B e C B e ou C é igual a zero, tá? Nessa segunda aula a gente viu a fórmula de Bhaskara que resolve a equação completa e vimos como as raízes são reais ou não, ou iguais, conforme o que acontece dentro desse radicando que é o determinante. Então nós vamos ter uma terceira aula de equação, onde a gente vai falar sobre a relação entre as raízes e os coeficientes. Existem umas relações especiais entre as raízes e o A, B e C. Então eu convido vocês para a terceira aula, me despeço aqui pedindo seu like, compartilha, se inscreve. E até a nossa terceira aula de equação do segundo grau.